na pessoa, acerca da sua deidade, de que ele é Deus, tendo então essa visão geral, né, acerca dentro desse âmbito da revelação progressiva, acerca da manifestação de Cristo e a manifestação do Espírito Santo de Deus e a deidade de ambos, temos então a Trindade presente ao longo de toda a Escritura Sagrada. Então a Trindade está presente ao longo de toda a Escritura. O termo Trindade, que é o que é colocado aí, é meramente um termo técnico que guarda em si todo esse estudo. Então não interessa que Trindade não está, a realidade da Trindade está. A Trindade está presente desde o início, no princípio, deuses, como está colocado aí, né, Elohim, que na verdade guarda dentro de si o grande mistério, a grande realidade revelada progressivamente, chamada Trindade. Estão aí Pai, Filho e Espírito Santo. E não me incomoda nem um pouco que os judeus não concordem com isso. Porque, como já disse em outro momento, são um povo muito sábio, um povo muito inteligente. Sempre tentamos observar muitos comentários dos judeus, mas eles não monopolizaram a verdade. Eles não são donos da verdade absoluta. Mesmo que eles não cheguem a esta concordância, uma vez que eles não aceitam, né, alguns aspectos da revelação, e por isso mesmo, né, tem que ainda aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então essa realidade está ainda presente. Muitos deles já têm chegado, já têm aceitado a Cristo, já têm chegado a esta iluminação, mas nem todos. Então aqueles que chegaram a essa iluminação não têm dificuldade em olhar para esse Elohim e enxergar aí estão Pai, Filho e Espírito Santo. Olhar para o façamos e também entender estão Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso esse diálogo entre pessoas, mas constituindo um só Deus. É um só Deus, em essência. Por isso Bará, Bereshit Bará, criou. Criou mesmo, Deus criou. Só que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa que é a questão, ok? Bereshit Bará Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, como colocado aí no texto, né? Então criou, né? O verbo está aí no singular, né? Terceira pessoa masculino singular, e deuses, né? Elohim, como origem Elohar, mas colocado aí com um plural final, e guardando então esse grande significado da Trindade, a Trindade já presente desde sempre, porque é eterno. Trindade, o termo Trindade não está escrito na Bíblia, mas ele define a natureza divina triuna. Da mesma forma como os termos onipresença, onisciência, onipotência, tem um erro de grafia aí, também não estão, mas a Bíblia nos declara amplamente que estes são os atributos incomunicáveis, pertencem somente a Deus. Mais para frente estudaremos melhor acerca dos atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, tá ok? Mas Trindade, já enxergamos aí a presença da Trindade, da revelação acerca da triunidade. Na continuação, a realidade da Trindade divina ataca então muitas heresias que foram surgindo ao longo da história. Então temos alguns textos referenciais, como por exemplo de Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis aí a fórmula batismal colocada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, atestada pelos manuscritos mais importantes, mais antigos, e que de fato ressaltam a importância em atribuir ao Pai, o Filho e o Espírito Santo a responsabilidade sobre aquela vida conversa que está morrendo simbolicamente para o mundo e ressurgindo para Deus. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, estão presentes aí nesta fórmula batismal. A graça do Senhor Jesus Cristo, característica de cada pessoa, veja só, como não pode, como os monofisitas tentam colocar, os adeptos do movimento Voz da Verdade, essa seita tenta colocar também, como se uma pessoa só fizesse o papel das três, brincasse de ser pai, uma hora de ser filho, outra hora de ser espírito. Não é possível. Veja que a fórmula, né, da bênção apostólica, ela dá características peculiares de cada pessoa, ok? Cada pessoa desempenhou um papel dentro do grande plano da salvação, mesmo sendo cada pessoa constituinte de um só ser que é Deus. Então Deus em essência é um só, é uno, triuno, mas como pessoa tem cada um sim o seu papel. Então temos a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A graça de Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito, característica de cada pessoa dentro da Trindade. O Pai não é Filho, o Filho não é Espírito, o Espírito não é Pai.
o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Esta imagem é bastante autoexplicativa, né? Então ele combate o arianismo, que acreditava que Jesus era um semideus, e aí temos os testemunhos de Jeová ressuscitando esse arianismo tardio, né? Então Ario acreditava que Cristo era um dos seres criados, ok? E mesmo sendo alguém muito importante, não era Deus. Então temos aí Ario que foi combatido duramente, né? Atanásio combateu Ario, né? E outros mais. E tinha até algumas pessoas importantes que estavam aliadas a ele. Causou muito trabalho dentro do cristianismo, mas foi de fato rechaçado, mesmo ressurgindo, mas continua então fora da verdade bíblica, e assim tem que ser sempre combatido. O gnosticismo, que é um movimento que funde aí misticismo e filosofia, e caminhou paralelamente ao cristianismo, em alguns momentos se aproximando bastante, perigosamente, do cristianismo, inclusive produzindo muitos textos apócrifos e pseudepígrafos, né, tentando envenenar, tentando contaminar o cristianismo, mas que também foi duramente rechaçado por aqueles que afirmavam a ortodoxia, tá? Então chega-se a Deus por meio do conhecimento, e Deus na verdade não é pessoal, e o Deus pessoal seria na verdade o demiurgo, que seria o Javé, né, o Jeová do Antigo Testamento, que seria na verdade um Deus mal ligado à matéria, e a matéria sendo inerentemente má e tão eterna quanto Deus, tá, ok? Então temos essas contradições terríveis aí dentro do gnosticismo. Também combate o marcionismo, o Pai enviara seu Filho para salvar o homem da ira de Jeová, que adota também alguns preceitos, né, do gnosticismo. Então ele tenta adaptar o gnosticismo ao cristianismo. Então ele traz algumas ideias gnósticas, dá uma roupagem cristã para tentar, né, incutir dentro da igreja este veneno. Montanismo, Montano se dizia encarnação do Espírito Santo, chegava a batizar em nome do Pai, do Filho e de Montano. Veja como ele entendia ser ele a pessoa do Espírito Santo, não atentando contra a trindade divina, rebaixando o Espírito Santo de Deus à sua própria pessoa. Então temos aí muitos erros cometidos ao longo da história. O Montano foi um movimento avivalista da antiguidade, inclusive Tertuliano esteve muito relacionado a ele, mas foi então combatido, né, pela ortodoxia, e a sua heresia não teve sucesso, não progrediu. Neoplatonismo também é combatido pela realidade da Trindade, opõe-se à fé cristã da Trindade e da vontade do Pai de relacionar-se com seus filhos. Então o neoplatonismo dava um afastamento, né, à pessoa do Pai, sendo então, observando a pessoa do Pai, o Deus que está além de nós, né, o Deus que está imanente, que não é alcançável, que não se relaciona conosco, então afastando Deus de toda a realidade material, estando então Cristo nessa realidade material, porque veio em carne, o Espírito porque se relaciona conosco, mas o Pai sendo afastado, então, mas essa visão não foi apoiada, essa visão não tem respaldo na Sagrada Escritura. O maniqueísmo, que é extremamente dualista, o espírito do homem preso à matéria má necessitava de um ascetismo rigoroso, inclusive o sexual, para ser liberto. Aí temos aí já algumas ideias de celibato sendo incentivadas por estas seitas, né, por essa visão distorcida da Bíblia e distorcida da realidade humana. Então temos o maniqueísmo, que encara também essa questão extremamente dualista, né, do bem e do mal numa luta constante, em quase que num equilíbrio mesmo, né? Tem até aquela simbologia oriental do yin e yang, ok? Onde temos aí aqueles dois peixinhos, né, que estão ali equilibrados, né, um branco, um preto. O preto tem um olho branco, o branco tem um olho preto. Então no meio é um pouco de mal, no mal é um pouco de bem, e é necessário que estejam então em equilíbrio. Então essa é uma ideia, de certa forma, semelhante, né? O maniqueísmo adotava algo assim, adotava algo semelhante, e de fato tentou influenciar a igreja com esse tipo de conceito. Agostinho até durante um tempo frequentou alguns meios maniqueístas, mas percebeu logo a incongruência, né, dessas ideias e rejeitou totalmente. Depois foi um forte combatente às ideias de Mani, tentou trazer esse tipo de misticismo do Oriente e inserir no Ocidente, principalmente dentro do meio da igreja cristã do Ocidente. O modalismo ou sabelianismo: não haviam três pessoas e uma essência divina, mas uma pessoa divina que se manifestou em três maneiras diferentes. Eis aí, né? Modalismo ou sabelianismo, que é ressuscitado na atualidade pelos adeptos do movimento Voz à Verdade, ok? Que diz então que na verdade só existe Jesus. Então Jesus é Jesus, Jesus também é o Pai, Jesus também
é o Espírito. Então ele te troca de roupa, né? Então uma hora ele é Pai, outra hora ele é o próprio Jesus, outra hora ele é o Espírito. Então temos aí esta heresia que foi combatida, né, na sua época. A Escritura Sagrada está contra ela e na verdade ela não encontra respaldo bíblico, tá ok? Temos a heresia modalista ou sabelianismo. O ebionismo, né, principalmente entre os judeus cristãos, é a situação na qual alguns judeus aderiram à igreja, mas não abriram o seu coração para aceitar toda a verdade conforme estava sendo comunicada pelo Senhor Jesus Cristo e a igreja, né, que deu continuidade à sua obra. Então eles não se entregaram, não se engajaram totalmente, né, na fé cristã. Então eles ficaram um tanto restritos em relação a alguns aspectos, só que eram aspectos fundamentais. Então por isso houve grande prejuízo para a maneira de viver deles, né? Houve grande prejuízo para a fé deles. Então de tal modo que na verdade eles acabaram tornando-se uma seita, né? Então em vez de se engajarem totalmente na igreja e aceitarem a Cristo como seu Salvador, na verdade eles restringiram alguns aspectos, rejeitaram, né, rechaçaram alguns aspectos doutrinários fundamentais, assim tornando-se uma seita, né, e não cristãos autênticos, verdadeiros. Então temos aí o ebionismo. O ebionismo, judeus cristãos criam que Jesus foi um homem comum, que tornou-se o Messias por ter cumprido toda a lei é que salva. Então, sendo Jesus então meramente um cumpridor da lei de Moisés, e aí eles ressaltam características, aspectos da lei de Moisés. E na atualidade temos aí os adventistas do sétimo dia professando uma forma de ebionismo, né? Porque eles acreditam então que a guarda do sábado é meio de salvação. Então Jesus não é o único salvador. Cristo não é suficiente para salvar, mas é Jesus mais a guarda do sábado. E a guarda do sábado é destacada, eles tentam fundir a lei em lei moral e lei cerimonial, tá? Então tentam dizer que a lei cerimonial eles estão desculpados dela e pegam um pedaço que eles chamam de lei moral e dizem que vão cumprir então a lei moral, sendo na verdade isso totalmente incoerente, sem respaldo bíblico. A Bíblia não apoia esse tipo de iniciativa e na verdade Paulo deixa muito claro que a lei não salva, a lei não veio para salvar, mas para apontar o pecado, como a gente já citou, né, no início aqui do estudo. Combate também o chamado monarquianismo, que ensinava que Jesus fora um mero homem, a quem o Logos habitou e revestiu do poder no batismo. Bom, finalizando, o monarquianismo, né, como eu estava falando, ensinava que Jesus fora um mero homem, a quem o Logos habitou e revestiu de poder no batismo. Então ele separa a pessoa de Cristo em duas, né? Então o Logos divino pré-encarnado e o Jesus homem, né, o Jesus histórico, sendo então duas pessoas distintas, na verdade só unidas naquela situação, né? Depois da situação, no momento em que ele foi batizado, sendo ele ali agora, vamos dizer assim, habitado, né, pela pessoa divina, sendo que isso na verdade na Sagrada Escritura não é apoiado em momento algum. Os apóstolos comunicam esse tipo de ideia, eles não dão esse tipo de entendimento de que Jesus tivesse uma natureza bipolar. Jesus na verdade, através do processo, né, da união hipostática, de fato ele constitui uma só pessoa. Então a sua natureza humana inclusive foi ressuscitada, foi glorificada e está presente. Inclusive ele apresenta as marcas, né, da crucificação. Ele, de tal modo está unido que até hoje, mesmo ressurreto, mesmo glorificado, mesmo sentado no trono de glória, ele apresenta as marcas da crucificação. Então com isso vemos que na verdade esse tipo de ideia não prevalece. Então temos a questão da Trindade, a importante doutrina da Trindade, ressaltada já desde o início da Sagrada Escritura, mesmo, né, que muitos não concordem, mas a revelação progressiva nos aponta a realidade da Trindade e não haveria por que esta realidade não estar presente nesse momento, sendo que é eterna. Uma vez que a Trindade é eterna, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito também é eterno. Então não haveria por que não dizermos que está presente sim neste texto a realidade da Santíssima Trindade, ok? Na continuação, ainda alguns outros textos, né, que nos mostram as evidências bíblicas da presença, né, e da deidade de cada pessoa da Trindade. Temos aí: o Pai é Deus, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem lhes dará
Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. João 6,27, declaração, somente uma delas, né? A vasta declarações da divindade do Pai. Então temos aí Deus, o Pai. O Filho é Deus, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Eis aí, texto de João, primeiro capítulo, primeiro versículo do Evangelho de João, na declaração, né, da pré-existência, do Logos divino pré-encarnado e da sua natureza divina, de como Jesus Cristo é sim Deus, e Deus se encarnou e veio até nós. O Espírito é Deus, e não somente o Espírito é Deus, mas também queremos dizer com isso, o Espírito é uma pessoa, ele tem personalidade, ele toma decisões, ele pode ser blasfemado, porque não se poderia blasfemar de uma força ativa, como dizem no Testemunho de Jeová, ser ele uma força ativa, e isso está em contradição com a Sagrada Escritura, porque, como Pedro vai alertar aqui, mentiste a Deus, dizendo isso em relação ao Espírito. Não se mente a uma força ativa como a energia que alimenta a lâmpada. Não se pode cometer pecado contra a energia elétrica, ok? Porque não é uma pessoa, não tem sentimentos, não tem senso, né? Não tem personalidade, ok? Então o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e é divino, é Deus. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo? Veja só. E guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens. Ali ele havia dito o Espírito Santo, aqui ele disse Deus. Você não mentiste aos homens, mas sim a Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus é Deus. E esse texto que eu coloquei aqui no final, ele nos coloca um quadro amplo, completo, onde são apresentadas a ação de cada uma das pessoas que compõem a Trindade, a Santíssima Trindade. Assim, Jesus, veja aí, Jesus, o Logos divino pré-encarnado, agora entre nós, né, encarnou e viveu como homem e submeteu-se ao batismo, não porque tivesse pecado do qual se arrepender, mas sim porque queria cumprir toda a justiça, né, como disse a João Batista, para que se cumpra toda a justiça. Então Jesus foi batizado, saiu logo da água. Naquele momento os céus se abriram, e aí vemos a segunda pessoa, né, vemos aí o Espírito Santo de Deus. Ele viu o Espírito de Deus descendo corporificado, né, metamorfoseado aí para que se manifestasse, né, com esta aparência, se manifestasse com esta forma, descendo como pomba e pousando sobre ele. Então um sinal de aprovação ao seu ministério. O Espírito Santo de Deus assume essa forma e desce sobre ele com forma de aprovação ao seu ministério. O Espírito repousa então sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado. Eis aí a participação então do Deus Pai, é a voz que brada dos céus e dá também o seu aval, né, a sua aprovação a Cristo no seu ministério. Esse é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido, em quem tenho me agradado. Mateus 3, 16, 17, quadro geral da Trindade. Então o monofisismo, sabelianismo, né, o movimento Voz da Verdade não tem como justificar essa atuação, né? Jesus então Jesus brada do céu para Jesus que está saindo das águas, e o Espírito de Jesus desce sobre Jesus. Então é totalmente absurdo, não faz sentido, totalmente ilógico. Então a Trindade Divina é uma doutrina fundamental. Uma vez que você falha na Trindade, você causará um caos total em toda a Escritura Sagrada, né, se você errar nessas doutrinas fundamentais. Na continuação, nós discutimos ainda as teorias que discutem em relação à criação. A teoria da evolução teísta, que é uma tentativa de conciliação onde a Bíblia se submete à evolução teísta, né? A evolução teísta, a evolução naturalista, tá? Então temos aí um movimento no qual a Bíblia está submetida à evolução naturalista. Então a Bíblia Sagrada vai ser simplesmente alegorizada, então vai dizer isso aqui são alegorias, são mitos, né, são símbolos, e não há nada literal aqui. Então simplesmente vão alegorizar todo aquele trecho inicial de Gênesis. Adalto Lourenço nos alertou sobre o risco de sair alegorizando esses textos, uma vez que a Bíblia Sagrada não se comporta assim. Os autores bíblicos, Moisés não se comporta assim, o Senhor Jesus Cristo, Paulo, os apóstolos não se comportam assim.
em relação a esse texto, e esta alegorização forçada é somente para atender aos interesses de uma teoria evolucionista que na verdade não tem lógica, não pode ser comprovada nem logicamente, tá? Então a evolução teísta, ela sai adaptando totalmente a Bíblia à teoria evolucionista naturalista. O criacionismo progressivo, ele tenta fazer um outro caminho, também é uma adaptação, mas ele tenta encaixar o evolucionismo naturalista dentro da estrutura de Gênesis. Então ele pega os dias e estica, né, o entendimento daqueles dias como se eles fossem eras. Então a teoria do dia-era, por exemplo. Então houve uma era em que se desenvolveu, em que as águas estavam dominando, depois que surgiu o primeiro ser vivo, e aí não são dias literais de 24 horas, mas são eras geológicas ou eras evolucionistas, tá? No qual a vida se desenvolveu e depois de se desenvolver ela vai passando um processo evolutivo até chegar aos seres mais complexos. Então eles vão pegando a teoria evolucionista naturalista, encaixando dentro da Sagrada Escritura. E aí você tem aqueles diversos teísmos, teísmo evolucionismo máximo, teísmo evolucionismo mínimo. O teísmo evolucionismo máximo, por exemplo, afirma que Deus interferiu tanto na questão de dar o primeiro start, né, dar o primeiro movimento, né, para que tudo viesse à existência, e depois também contribuiu colocando o âmbito espiritual, a alma. E o evolucionismo mínimo é quando diz, por exemplo, que Deus ele vai participar somente com a criação. Então ele cria lá no início, coloca leis, e essas leis são responsáveis pela a evolução. Então a evolução segue essas leis pré-determinadas desde o início. E Deus não mais interfere, apenas na criação. E aí temos uma semelhança muito grande com o deísmo, né? O deísmo na filosofia diz que Deus existe, criou todas as coisas, mas não se relaciona com elas, tá? Então essas teorias, tanto a evolução teísta quanto o criacionismo progressivo, são dois meios de adaptar. Na evolução teísta, a Bíblia está bem maleável para se adaptar à evolução naturalista. No criacionismo progressivo, ele tenta encaixar o evolucionismo naturalista dentro da estrutura bíblica. Então, temos essas duas teorias adaptativas. Na teoria da lacuna, a gente viu inclusive alguns textos de Champlin. Inclusive Champlin, de certo modo, ele favorece, né, essa teoria, a teoria da lacuna. Essa teoria da lacuna é muito famosa, foi muito utilizada, né, por estudiosos durante muito tempo. E o que ela favorece é que quando ela abre esse grande espaço, essa grande lacuna entre Gênesis 1 e 1 e 1 e 2, tá? Quando diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, depois a terra era sem forma e vazia. Tá? Então no princípio Deus criou os céus e a terra, entende-se, Deus criou o mundo espiritual. Então no princípio Deus criou os céus e a terra, havia o mundo espiritual, havia uma terra anterior a esta. E depois no verso 2, a terra era sem forma e vazia. Eles querem construir o entendimento de que daquele verso 1 para o 2 houve uma destruição, que chama de dilúvio de Lúcifer, tá? Encaixa dentro desse período tanto a questão da rebelião dos anjos, quanto das eras geológicas da evolução naturalista. Então dizem, olha, todo aquele desenvolvimento das eras geológicas e tal, elas cabem dentro dessa lacuna, tá? E aí depois, né, de haver essa grande destruição e estas eras por meio das quais tudo vai sendo reconstituído, em Gênesis 2, tá certo? É a situação na qual houve destruição. E depois, com a descrição, haverá o ato criador, né, o ato no qual Deus interferirá naquilo que foi destruído com o dilúvio de Lúcifer, e agora Deus estabelecerá todas as coisas pelo seu poder, pela sua palavra. Então eles dizem que é possível uma conciliação até, você pega toda a teoria evolucionista, joga dentro da lacuna, e depois pega um literalismo, tá certo? Uma ortodoxia bíblica, uma leitura literal desta criação, até da criação como dias literais, até isso dá para encaixar dentro da teoria da lacuna, e atribui isso à recriação. Então aqueles textos de Gênesis que analisamos a criação de todas as coisas, criação, né, da atmosfera, né, dos continentes, né, dos oceanos, da vida marinha, da vida das aves, dos animais terrestres, tudo aquilo seria sim literal
e estaria dentro do âmbito da recriação e não da criação original. Havia então uma outra criação que foi destruída e depois foi recriada. Tá, ok? Então, mais ou menos a teoria da lacuna defende essa perspectiva. Tenta propor uma lacuna entre Gênesis 1:1 e 1:2, associando as palavras Tohu e Bohu, vazio e desocupado, com as imagens de destruição conforme constam em Isaías 34:11, 45:18 e Jeremias 4:23, para justificar que Deus não teria criado a terra destruída. No entanto, diferentemente daqueles textos, o texto de Gênesis 1 e 2 não fala em terra destruída, e sim em terra ainda sem forma, e ainda torce a palavra Hayah, que significa era, para fazer significar tornou-se. Então temos aí uma exegese, né? Você está inserindo no texto aquilo que ele não disse, o que não é sustentado pelo texto, na qual insere as eras geológicas conforme as teorias evolucionistas, e ainda propõe teorias como o dilúvio de Lúcifer e da recriação da Terra, o que não é mencionado em qualquer outro texto sagrado. Temos aí mais ou menos a teoria da lacuna. Ela foi muito respeitada, foi muito utilizada, mas ela tem caído em descrédito por causa dessas adaptações que tem promovido e por causa dessas afirmações não respaldadas pela Sagrada Escritura. Então, em nenhum outro lugar você vê respaldo, né, para essas teorias. Então, essas teorias, na verdade, são artificiais. Então, essa teoria da lacuna tem caído em desuso. O criacionismo Fiat ou o criacionismo da Terra Jovem, né, nós podemos associar, aproximar os dois. O conceito mais ortodoxo, aliás, encara o texto bíblico como prioritariamente literal, afirmando que a Terra foi criada jovem, mas com todas as características que, aí perceba, é aquele exemplo que eu dei inclusive na aula, né? Se você pegasse uma pessoa que acabou de ser criada por Deus, tá? Então ela tem um dia de vida, foi criada ontem, mas se você pudesse naquele momento dissecar aquela pessoa em laboratório, o seu exame laboratorial chegaria à conclusão que ela, para ser constituída na forma em que está, necessitaria, se você pega uma pessoa adulta, né? Então necessitariam de 30 anos para ter esses tecidos, 35 anos para ter esses órgãos, 32 anos para ter essa altura. Então, com isso, examinando laboratoriamente, dissecando cada um daqueles materiais, a perspectiva de tempo seria dada. Não estaria errada, seria certa. Todavia, acreditando, né, na palavra de Deus, no poder criativo, no criacionismo de Deus pela sua palavra, tá ok? Na literalidade da Escritura, nós teríamos então, a Terra foi criada pela sua palavra, num ato, né, no qual Deus, por meio dos 6 dias, trouxe tudo à existência, organizou, ok? No 7º instituiu o descanso, conforme o estudo que está vinculado aqui, ok? Só que este material que foi criado por Deus instantaneamente pela sua palavra, né, conforme esses dias que são elencados ali, se analisados laboratoriamente, separadamente, poderíamos estipular aí uma teoria, né, poderia estipular aí uma perspectiva de que seriam necessários bilhões, né? Seriam necessários milhões de anos para que esses materiais pudessem ser constituídos. Ok? Não há nenhum problema nisso. Simplesmente há. Uma coisa é você analisar aqueles materiais laboratoriamente e dar uma perspectiva de desenvolvimento natural, para que pudessem chegar à constituição na qual foram criados. E outra coisa é você chegar até a realidade na qual eles foram criados pela palavra de Deus. Então Deus criou todas aquelas coisas prontas. Criou todas aquelas coisas para que o homem pudesse habitar. E para que ele pudesse habitar, tudo aquilo tinha que estar naquele momento, naquele time. Então não poderia o homem ser criado aqui e ficar esperando, né, o resfriamento da terra, depois a camada, né, de gases, depois o resfriamento dos gases, depois a liquefação, o desenvolvimento da vida nos oceanos, os primeiros seres, o desenvolvimento, para que então ele pudesse almoçar. Então, obviamente, tudo que tinha que estar pronto já. Então, na perspectiva da criação divina pela sua palavra, tudo foi criado pronto. Agora, se analisado separadamente, poderíamos chegar aí a milhões ou bilhões de anos necessários para a sua constituição natural. Ok? Então, essa que é a questão aí. Significado de Fiat embaixo, né? Substantivo masculino
usa assim no sentido de faça-se, seja, consinto nisso. É isso que Fiat está nos comunicando. Afirmando que a Terra foi criada jovem, mas com todas as características que, se analisadas separadamente, podem levar equívocos tais como a teorização da quantidade de tempo que seria necessário para que tais elementos se desenvolvessem naturalmente, entre aspas, né? O que na verdade não ocorreu, uma vez que tudo foi conduzido por uma inteligência superior, ou design inteligente, como alguns gostam de colocar. E em 6 dias cronológicos, Moisés utiliza depois como referência os dias da criação para instituir as festas sagradas, que eram